Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e para quem não me conhece, eu sou a Gorete. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer este lindo casal de coelhinhos. Esse é o Pedrinho e essa é a Pedrita. Eles ficam sentadinhos, ó, eles têm as perninhas soltas e são umas peças maiores. Então eles ficam muito bonitos na decoração da Páscoa. Se você gostou e quer fazer também junto comigo essa aula, nós temos o molde deles à venda lá no nosso site. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então, vamos começar? E vamos começar os nossos coelhinhos, né? Passando o molde pro tecido. Aqui eu tô usando o Microsoft Cru, tá? Então, nós vamos passar todos os moldes, né, com a caneta mágica, um corpo, duas orelhas, dois bracinhos, duas perninhas, a cabeça, né, vamos fazer toda essa parte que é do Microsoft Cru. Vamos riscar, vamos costurar no risco e vamos cortar. Quando chegar aqui a parte da cabeça, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, que a cabeça aqui ela é um pouquinho diferente, tá? Então, vou primeiro fazer essa parte e depois eu já volto para fazer a cabeça do nosso coelhinho. Aqui eu já costurei todas as peças, que a parte do corpo eu vou mostrar aqui que eu costurei, né? E no molde vai ter essa partezinha aqui, que a gente vai fazer como se fosse uma caixinha de leite, né? Para que ela vai ficar sentadinha. Então, a gente vai fazer esse recorte ali e daí vai na máquina e vai costurar aqui. Caixinha de leite, porque ela fica parecendo, né, uma caixinha. Ó, os dois lados, tá? E a abertura do corpo nós vamos abrir aqui no meio, tá? Uma partezinha aqui, ó. Então, a gente vai fazer um picotezinho assim, pode ficar na parte de trás ou da frente, porque depois não vai aparecer, tá? Vai ficar assim para desvirar. E a cabeça nós temos esses dois moldes, né? Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui que tem um biquinho aqui um pouquinho mais para cima, é a parte de cima. E aqui é a parte da frente. Ó, essa aqui é a parte da frente. Então, o que que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos costurar essa parte aqui primeiro, tá? Que é a parte aqui da fuça, tá? E depois, nós vamos cortar esta aqui de trás, né? A gente pode até fazer um piquezinho aqui na pontinha. Ó, então, aqui eu costurei, né? Parte da frente ali. E aqui nós vamos colocar a parte de trás. Aí, onde eu fiz o piquezinho, nós vamos colocar aqui na costura já. E vamos costurar ao redor. Então, ela vai ficar assim, ó. Então, eu fiz aqui já, ó. E aqui embaixo, então, a gente deixa uma aberturinha para poder encher. Essa é a parte da cabeça, tá? Dos dois coelhinhos. Então, nós vamos desvirar todas essas peças, né? E vamos começar a encher. Aqui também eu já fiz o coelhinho pequenininho que vai na frente da coelhinha, tá? Que já era também. E vamos desvirar todas as peças, tá? E começar a encher. As peças já estão cheias. Aqui a perna eu encho até aqui, né? Onde tá essa marcação, ó. As duas até a parte do joelho, e aqui eu faço um pontinho, tá? Só pego um pontinho aqui, né? Passo por ali e amarro aqui, pra dar esse movimento aqui do joelhinho, tá? Faço isso nas duas pernas. Aqui, a parte do corpo, então eu deixei essa aberturinha aqui, e como ela vai ficar sentadinha, né? Que aqui ficou essa parte da caixinha de leite, nós vamos colocar um pouquinho de areia. Eu tenho aqui essa areia, que é areia que chama-se areia de passarinho, né? Eu coloco um pouquinho, já coloco aqui direto, porque o Microsoft ele é bem fechado,
então ele não sai areia, tá? Só um pouquinho, assim, pra que ela fique, pra ela não escorregar, tá? Ó, prontinho, ó, ficou assim, ó, pesadinho, tá? E agora nós vamos encher toda essa parte do corpo também. A orelha, aqui, né, eu tenho um arame galvanizado, então, né, eu viro ele aqui, dobro ele, coloco dentro da orelha, vou na máquina e faço uma costura, né, por dentro aqui do arame, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Se você não conseguir fazer, pode fazer à mão também esse pesponto, tá? Porque eu faço na máquina, né, por ser mais rápido, mas também pode ser feito com pesponto, né? Então, vai com o pezinho de máquina aqui, encosta o pezinho aqui e vai fazendo todo ao redor aqui, tá? Não tem segredo. Então, eu vou encher agora essa parte aqui do corpo e aí a gente vai já montar o nosso coelhinho. O corpo já ficou cheinho, eu terminei aqui de costurar essa abertura, né, que ficou. Então, a gente vai colocar ela pra trás e aqui a cabeça, eu enchi ela também. E essa parte aqui, a gente vai abrir bem aqui no meio e aí nós vamos encaixar aqui, ó, aqui por dentro, tá? Então, nós vamos colocar assim e vamos começar a costurar, ó. Observe eu colocar aqui a costura com costura, que aí ela vai ficar bem no meio, tá? E aí, a gente vai começar a costurar. Começar aqui pela costura, que aí a gente sabe que ela vai ficar bem certinha. Aí, a gente vai dando uns pontinhos, né? Na cabeça e no corpo, tá? A gente costura aqui até na metade. Aí, dá uma puxadinha pra puxar bem os pontinhos. Vamos pegar sempre uma linha mais forte, não uma linha tão fina, para não arrebentar fácil. Se precisar que fique bem firme, pode passar 2 vezes, tá? Porque depois nós vamos colocar as orelhas e as orelhas têm arame, e aí fica meio pesada, né? Pra não ficar balançando a cabeça. Costurei 2 voltas, tá? Pra ela ficar bem firme, ó. Aqui agora eu vou colocar as orelhas. Aqui em cima, né, nós temos essa costura, então, mas a gente não vai abrir ela na costura, nós vamos abrir um pouquinho acima da costura, tá? Aqui na parte da frente, então, vou fazer um piquezinho aqui. E outro piquezinho aqui. Não gosto de colocar ali na costura, porque pode abrir muito a costura, né, e não vai ficar bom. Então, a orelha nós vamos pegar também, vamos colocar este arame lá dentro, né? E aí, nós vamos costurar bem firme também essa orelha na cabeça dela ou dele, né? Aqui eu tô fazendo o casal de coelhinhos, né? Então, aí depois a gente só vai diferenciar eles na hora da roupinha, tá? Porque os dois são feitos o mesmo jeitinho, tá? Os 2 corpos são iguais. Ó, vamos costurando assim. Aqui terminei de costurar as 2 orelhas, ó, ficaram assim. Aqui eu gosto de dar uma viradinha, né, nelas, pra ficar mais bonitinhas. E agora eu vou fazer aqui o lugar dos olhinhos, né, eu vou aprofundar aqui, mais ou menos, né, a gente calcula aqui no sentido da orelha, ó. Então, eu venho aqui, mais ou menos 3 dedos aqui, ó, abaixo da orelha. Aí, eu vou de um lado até no outro. E volta. E amarra bem apertado. Ajeitadinha assim, ó. E ficou assim. Aqui na fuça também eu vou fazer um detalhe aqui onde vai a fuça, né? Começo aqui
Vou até lá embaixo. Volto. Aqui eu faço um arremate. Dou uma apertadinha e faço também um nozinho. Ó, ficou assim, ó. Agora, nós vamos colocar os bracinhos e as perninhas. Antes de colocar os bracinhos, eu vou fazer aqui a parte dos dedinhos, né? Da mãozinha. Então, eu passo o fio aqui atrás, vou aqui do ladinho, volto no mesmo lugar, puxo um pouquinho e volto de novo. Volto aqui atrás e faço um arremate. Dou uma amarradinha naquele fio que ficou. E aí, eu volto ali no nozinho e vou sair lá no outro lado. Puxo bem. Na outra também vou fazer assim. E no pezinho também. O pezinho eu faço aqui na costura, tá? Vou aqui atrás. Vou bem aqui na costura, no meio. Vou no mesmo lugar que eu saí com a linha. Aí, aqui eu deixo um espaçozinho. E volto. Aqui. Já vou lá no outro lado. Dá uma ajeitadinha aqui, né? Se o fio ficar muito para trás, ó. Ficou assim. Dou uma amarrada no fio e saio com ele lá no outro lado. Aí, o nozinho, ele fica bem firme ali, ele entra na parte. Então, ó, nós vamos fazer na outra também assim, tá? Agora que eu terminei de fazer as patinhas, os dedinhos, nós vamos colocar os bracinhos no corpo. Então, aqui, né, a gente vem aqui nessa costura, mede mais ou menos. Aqui é onde a gente quer o bracinho. Aí, nós furamos aqui. Aqui eu não coloco na costura, né? Eu coloco um pouquinho antes, lá no outro lado também. Vejo se os dois tá retinhos aqui, está certinho. Aí, vem com a agulha e volta até o outro lado. E eu amarro bem aqui. Aí, ficou assim, ó. As perninhas, nós vamos colar no corpo, tá? Então, aqui eu tenho essa parte aqui da perna. Vou pegar minha cola. Aqui eu fecho aqui com a cola. Deixa eu ver se tá bem certinho. Se não tá torta. E aí, nós viemos aqui e colamos. Aqui você pode colar ou também pode costurar, tá? E vamos fazer com a outra do mesmo jeito. Vamos colocar as duas iguaizinhas, mesmo segurar para secar, né, a cola. Então, essa parte aqui do corpinho tá pronta, né? A gente vai fazer 2 corpinhos desse iguais. E agora, nós vamos fazer a roupinha deles. Então, nós vamos começar fazendo as roupinhas, né? Os nossos coelhinhos, e eu vou aqui mostrar toda a parte da montagem. Então, esse é do menino e esse é da menina. Então, ó, aqui é a parte de cima do vestido dela, tá? Então, aqui vai ter o molde, né? E nós vamos fazer duplo, tá? Aqui é a parte da saia,
né? A altura e o comprimento. Nós vamos franzir, vamos fazer os acabamentos, né? Que é a parte da saia. Aqui vai ser o lacinho, né? A parte do lacinho, então nós dobramos aqui no meio, costuramos, né? Fizemos o lacinho. E essa aqui é a parte do laço dela, da cintura do vestido. E aqui é o molde da calçola dela. Então, né, aqui também a gente pega os tecidos, né? Dobra ele, né, ó, vai ficar assim, ó. Então, nós vamos pegar os tecidos, vamos dobrar, né? Dobra do tecido, vamos posicionar o molde em cima, ó, e vamos riscar, tá? Então, nós vamos fazer 2 vezes desta forma, vai ficar 2 partes. E aqui é a roupinha do menino. Aqui é o punho, uma tira, né? Porque nós vamos fazer o punho da camisa. Aqui são as alças da bermuda dele, ou da jardineira, né? Também é uma tira, ó, a gente dobra no meio. Eu gosto de fazer assim inteira, porque aí a gente faz uma vez só e depois corta no meio, já vai dar para as 2, né? Aqui é a camisa. A camisa, então, o molde vai estar assim, lá, né? Tem a frente da camisa e também tem as costas da camisa. Então, você pode fazer o molde assim, né? Pode, se você acha melhor, ou pode só dobrar e dobrar o tecido, dobra do tecido e posicionar aqui, né? Então tem os 2 jeitos de fazer, como você achar melhor. E aqui é a parte das costas também, dobra do tecido, né? Duplo, né? Aqui, e colocamos essa parte aqui e passamos o risco. Aí, nós vamos agora recortar. Aqui, pessoal, eu tô fazendo com outro tecidinho, porque eu não tenho mais o tecido que está no molde, tá? Então, aquele coelho foi vendido e aí eu fiquei sem a minha amostra. Mas aqui, né, só vai mudar a cor. Nós vamos recortar aqui no... Pode ser bem pertinho do risco, tá? Porque aqui já tá na medida, que é a roupinha. Então, essa aqui é a parte das costas. E essa aqui vai ficar a frente. A parte da frente, depois a gente vai dividir no meio. Fazer a camisa. Se quiser fazer fechadinha, também pode fazer fechada. Só tem que deixar uma aberturinha, né? Aí aqui pra entrar na cabeça depois. Então, essa é a frente, ó, frente e costas. A calça aqui do menino, né, a bermuda vai ficar a mesma coisa como a da menina. Dobra de tecido, né, as duas partes. Sempre no sentido, né, do tecido. Não fazer atravessado, tá? Sempre, né, prestar atenção que a auréola sempre tem que estar do lado aqui, porque se a gente fazer ao contrário, às vezes a roupa não vai entortar ou não vai assentar bem. Então, a gente sempre posiciona dessa forma, sempre no sentido do tecido, tá? Então, ó, dobra do tecido 2 vezes, né? Também vamos recortar já, em cima já tá certinho, vou dar uma refilada aqui pra ficar retinho. Então, ficou assim, e a manga... Ela também tá assim, ó, se quiser fazer assim, ou se quiser também podemos dobrar, né? Podemos também dobrar o tecido, fazer como dobra de tecido. Ou, se não, já deixa assim e já faz as 2 mangas uma vez só. Posiciona aqui, né? E risca. E a gente também já vai recortar. Aqui na manga, depois a gente então vai colocar um detalhezinho que vai aqui na manga daí, tá? Então, nós vamos começar aqui pela calça, bermuda, né, do menino. Nós vamos na máquina e vamos costurar no gancho. Então, a gente já vai fazer a bermuda dele e a bermuda é a calçolinha da menina, tá? Já costurei a bermuda do coelhinho aqui, então, né, como eu tinha feito. Costurei primeiro o gancho, depois eu fechei entre pernas, né?
Fiz os acabamentos aqui nas bainhas, na parte de cima também. E aqui eu passei, né, um pesponto pra franzir, tá? Depois a gente vai ajeitar, né, ajustar no corpinho do coelhinho. Aqui na parte de baixo fica assim, sem franzir, tá? Fica só a parte da bainha mesmo. E da menina, a calçola dela também do mesmo jeitinho. Aqui também passei já o pesponto para franzir, e na perninha dela também vai ser franzida. Então, essa parte tá pronta, agora vamos para a camisa. A camisa, a manga, nós vamos fazer assim, ó. Como eu falei, essa aqui é a parte do punho, nós vamos pegar assim, dobrar. Vamos aqui na parte do punho, vamos costurar direito com direito. Aqui, vamos na máquina, né? Vamos costurar. E depois, nós vamos virar. Vai ficar assim, ó. Aí, aqui eu fiz um acabamento, passei mais uma costura em cima. E aqui na beiradinha também, ó, vai ficar assim, ó. Aí, aqui eu recortei com a tesoura de picote, pra ficar um acabamento mais bonito, tá? Que depois a gente vai colocar na camisa e depois fechar. A camisa, nós vamos primeiro costurar os ombros, pra depois colocar a manga, tá? Então, eu vou fechar os ombros e já mostro pra vocês como colocar a manga. Costurei os ombros e agora nós vamos pegar a manga. A gente pode até também dobrar a manga no meio, pra achar o meio dela. Vamos dar um piquezinho aqui. E aí, nós vamos colocar assim, ó, né? Direito com direito. Nós vamos colocar um alfinete aqui, pra ficar melhor. E nós vamos costurar essa manga até aqui, tá? Ó, nós vamos botar no meio, colocar aqui no meio. E a gente vai botar a máquina aqui em cima e vamos fazendo isto até chegar lá. E depois o outro lado, tá? Assim, ó. Até chegar aqui. Então, os dois lados vai dar certinho, tá? Então, nós vamos fazer as duas mangas assim. Essa também, do mesmo jeito. Com devagarinho, né? Que dá certo. Então, vamos lá colocar. E as manguinhas estão costuradas no corpo da camisa, ó. Ficou assim, ó. Deu bem certinho, tá? Por isso é bom começar aqui do meio, primeiro pra cá e depois pra lá. Porque às vezes se você começa aqui, aí às vezes pode ir puxando, né? E entortar. Então assim ele dá bem certinho. Ó, as duas mangas encaixadinhas. Aqui eu cortei, né, com essa tesoura aqui de picote pra ficar melhor. Se você tiver overlock, pode passar overlock ou zigue-zague também, né? Sempre fica um acabamento melhor. Agora, nós vamos fechar a camisa. Então, fechar a camisa aqui, as mangas, né? Vamos fechar e vamos fechar até aqui, os dois lados. E também eu vou abrir essa camisa no meio. Então, vou pegar aqui parte da frente, aqui o meio. E vou fazer com a tesoura de picote também aqui, ó. Tá? Então, vamos costurar, vamos fechar a nossa camisa. Prontinho, a camisa está costurada. Vamos virar aqui do direito. E aqui no decote, a gente vai fazer um acabamento assim, ó. Nós vamos pegar a agulha, linha, e nós vamos fazer um acabamento também com pespontinho. Aqui eu tô com a linha branca, mas pode ser também uma linha da cor do tecido. Que aí nós vamos depois ajeitar no pescoço do coelhinho, tá? Dá pra fazer na máquina, também daria pra fazer na máquina, mas eu acho que assim fica melhor, porque aí a gente pode ajustar depois lá no pescoço, se às vezes
ficar um pouquinho largo, né? É só uma beiradinha mesmo. Os tecidos que eu tô usando é tudo tricoline, tá? De outra cor, né? Não é a mesma cor que tá na foto do molde, como eu falei, mas também vai ficar bonitinha, é outra cor. Mas essa cor também acho que vai ficar bem bonitinha. Prontinho. Então, a camisa, a bermuda estão todos prontos. Aqui também eu fiz a tira da bermuda, né? Ou da jardineira aqui. Então, ó, eu costurei a tira toda. Aqui eu passei uma costura que fica mais fácil para desvirar, né? Aí nós pegamos aqui a ajuda do enchedor de bonecas e vamos até no final. Aqui já tenho para as duas alças. E agora vamos passar para a roupa da coelhinha. Então, vamos começar a costurar essa parte aqui. Aqui nós vamos costurar, nós vamos cortar, aliás, né, primeiro essa parte. Bem rente, né, ao risco. Então, agora nós vamos costurar aqui ao redor desse círculo. Nós vamos vir aqui, vamos costurar ao redor e aqui. Vou costurar para vocês verem. Eu costurei ao redor, costurei aqui, aqui eu recortei e eu vou tirar esta parte aqui do meio, ó. Cuidando, né, para não pegar na costura. Até poderia ser cortando com a tesoura de picote, acabei esquecendo. Que aí não precisa ficar dando uns picotes aqui, né? Na hora de desvirar, às vezes ele dá uma puxadinha. Então, assim, tem que fazer uns piquezinhos. E aqui, antes de desvirar, porque aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Ficou meio enrolado aqui, né, pessoal? Assim. Quis mostrar do lado contrário, aqui. Assim, ó. Acabei pegando do lado, do outro lado para desvirar. Então, ó, vai ficar assim, tá? Mas antes da gente fechar essa parte, nós vamos colocar, nós vamos fazer assim, e nós vamos colocar uma rendinha no ombro do vestidinho dela. Então, nós vamos pegar aqui um bordadinho inglês, né? E nós vamos franzir ele. Pode ser uma outra rendinha também, o que vocês tiverem aí. Então, a gente vai costurar ela. Nós vamos fazer, vou colocar aqui daí, né? Nós vamos franzir ela primeiro, fica mais bonitinho. E aí, nós vamos colocar esta parte aqui e depois vir com a outra para costurar esta parte para ficar com a rendinha assim. Tá? Eu vou fazer, né, que é melhor mostrando, fazer primeiro para mostrar para vocês direitinho, que essa parte é mais confusa. Então, eu vou lá, vou franzir primeiro a rendinha. Vamos deixar do avesso aqui. Então, eu franzi aqui a minha rendinha, que eu vou colocar aqui. E agora, nós vamos colocar aqui na parte do ombro. Então, nós vamos fazer assim, ó, direito da renda com direito do tecido. E nós vamos aqui na parte que é da cava, tá? Daí, vamos alfinetar. Vai ficar por dentro, né? Vai ficar embutida. Vou colocar aqui bastante alfinete para ficar bem firme. Aí, aqui sobrou um pouquinho, a gente pode cortar fora. Agora, ó, nós viemos com essa parte aqui. Eu fiz aqui no outro lado também já, né? E agora, nós vamos costurar, vamos virar essa parte aqui e esta, ó. E vamos, na máquina, costurar aqui aonde eu coloquei a rendinha. Dos dois lados, nós vamos fazer assim. Terminei de costurar a rendinha e agora vamos virar para ver se tá tudo certo, tá?
Então, aqui, ó, a gente vai com calma, tá? Vai puxando aqui com jeitinho. Pra não forçar as costuras, né? Esse lado aqui ficou. Agora, vamos ver o outro lado. Só ir puxando com cuidado aqui, né? Pra desvirar. Aqui a gente pode ir no ferro, passar um pouquinho, né? Pra ajeitar as costuras. Ficou certinho. Agora, eu vou rebater, né, essa costura. Eu vou passar aqui uma costura toda ao redor, que aí ela vai já ajeitar, né, esse franzido aqui. Mas tá certinho, é bem assim mesmo. Vou rebater a costura, vou passar direitinho, daí mostro aqui pra vocês. Ó, então agora eu costurei toda, né, rebati toda aqui ao redor, pra assentar as costuras, e aqui no meio eu também passei, ó. Passei aqui e aqui. Então, já ficou pronta a parte de cima do vestidinho, ó. Ficou assim, ó. Agora, nós vamos pegar a saia, a parte de baixo do vestido, né? Aqui, eu já coloquei a rendinha, né? Passei um bordado inglês também. E aqui em cima, agora, nós vamos franzir essa parte para encaixar aqui nessa parte de cima do vestidinho, tá? Então, vamos lá franzir esta parte. Eu franzo na máquina, se você não tiver máquina, se não conseguir, aliás, franzir na máquina, né? Você pode franzir à mão também dá certo. Agora, nós vamos pegar esta parte aqui, da parte de cima do vestido, né? Nós vamos pegar o lado do direito aqui, vamos virar do direito. Vamos fazer assim. Ó, vamos pegar essas duas pontas aqui, vamos colocar esse aqui pra dentro, pra não costurar junto. E nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a costura aqui e aqui. Então, nós vamos passar uma costura aqui. Dos dois lados, nós vamos fazer assim, tá? Então, ficou assim, ó. Eu costurei aqui e aqui. Os dois lados, tá? Porque aí vai ficar assim, ó. E vai ficar a costurinha limpa, né? Dos dois lados. Ficou a parte das costas, né? Agora, nós vamos colocar esta parte aqui na saia, né, do vestido. Aqui eu franzi toda essa parte da saia já. Aqui também eu fiz o bolsinho, tá? O bolsinho eu fiz assim, né? O molde do bolsinho, coloquei no tecido duplo, do avesso, no caso, né? E aí, eu fiz uma aberturinha aqui, abri e fiz um acabamento aqui em cima. Depois, eu medi a saia no meio e posicionei aqui e fiz o contorno aqui, costurei ao redor do bolsinho, tá? Bem fácil de fazer também. Então, aqui eu vou pegar a parte do avesso e vou pegar a parte do avesso aqui da saia. Eu gosto de começar por aqui, para daí ficar o acabamento perfeito lá do lado direito. Então, eu vou começar aqui, ó. Nós vamos alfinetar até lá no fim, para ver se ele encaixa direitinho, tá? Se o franzido deu certo. Aqui sobrou um pouquinho, então a gente pode puxar um pouquinho franzido, ó. Até ele dar certinho ali, ó. Aí ele encaixou, a gente distribui um pouquinho franzido aqui. Aí deu certinho. Vou colocar um alfinete aqui. Então, agora eu vou na máquina e vou costurar toda essa parte até o final. Ó, já costurei essa parte, só uma das partes, tá? Essa aqui ficou solta, ó. Então, ó, ficou o avesso aqui, ó, fica perfeito daí. Agora, então, eu vou pegar aqui na parte da frente, né? E vou costurar a parte da frente. Aí, aqui, nós vamos dar uma viradinha no nosso tecido, aqui, ó. E nós vamos passando a costura aqui em cima.
aqui, ó. Aí vai ficar um trabalho perfeito, tá? Então, eu já vou passar essa costura e já mostro como ficou. Terminei essa parte, ó, ficou limpinha essa costura, tá? Aqui embaixo, se ficar abertinho aqui essa parte do bordado inglês, é só também costurar, porque como a gente não pega ele junto aqui, ele vai ficar aberto. Então, a gente costura aí depois, tá? Então, ó, ficou perfeito aqui e perfeito do avesso, tá? Agora é só costurar esta parte, nós vamos fechar essa parte até aqui, né? Essa parte nós vamos deixar aberta para poder colocar na coelhinha e está toda pronta as nossas roupinhas. E agora nós vamos vestir os nossos coelhinhos, fazer os acabamentos. Agora vamos fazer os acabamentos do nosso coelhinho. Aqui eu vou colar um olhinho. Eu uso aquele olhinho que tem um pino, aí eu corto o pino e colo o olhinho ali. Aqui também eu fiz, né, na fuça, ali para colocar a fucinha, ó, ficou. Agora eu vou colocar esse aqui, que também tinha um pino, eu cortei. E esse coelhinho, ele tem os bigodinhos, então eu peguei aqui um fio encerado, tá? Um fio preto encerado. Esse é opcional, se você quer colocar ou não, né? Mas como no molde ele tem, então eu vou colocar aqui. Peguei uma agulha grande, aqui eu passo de um lado para o outro. E volto no mesmo, quer dizer, um pouquinho, não no mesmo, tá? Quase encostando aonde eu passei o fio, bem pertinho. Aqui eu vejo o tamanho que eu quero, e aí eu corto ele aqui, e corto aqui. Ó, ficou assim. Aqui dá para passar um pouquinho de cola, mas não a cola quente, pode ser a cola de silicone ou a universal, tá? Só para ele não ficar escorregando, tá? Aí você puxa um pouquinho, passa a cola e puxa de volta, tá? Que aí ele não vai sair do lugar. Então, vamos vestir o nosso coelho, que eu vou colocar a camisa. Ajeita bem as manguinhas. Aqui onde a gente deixou para amarrar, né? Então, nós vamos juntar aqui, ó, no pescoço. Vamos dar um nozinho. Aqui na camisa, nós vamos na parte da frente, nós vamos dobrar uma parte. Nós vamos fazer assim, né? E vamos dobrar esta parte aqui. E vamos colar. Colocando um pouquinho de cola. Aqui eu enchi, acho que o meu coelho demais. E ficou um pouquinho apertadinha a camisa. A gente bota um pouquinho pra cima, também não tem necessidade aqui, que vai ficar pra dentro da bermuda. Tudo isso também interfere o molde, tá, gente? Às vezes enche um pouco mais, ou também faz com outro tecido. Então, tudo isso varia muito das roupinhas, né? Às vezes fica mais justa, mais larga, dependendo do tecido que você faz. Vamos dobrar aqui a partezinha. Fica mais bonitinho. E a gente dá um pinguinho de cola só para não ir para cima. E aqui também. Agora, nós vamos colocar a bermuda. E vamos ajustar aqui. Fazer o nó. Distribui bem o franzido aqui da cintura. Agora, nós pegamos as alças, colocamos um pouquinho de cola. Vamos colocar aqui dentro.
Ah, esqueci de cortar ela no meio. Então, vamos cortar. Assim, agora aqui descolou um pouquinho. Não segurei bem, né? Esperar esfriar um pouquinho. Aqui, pessoal, vou colocar uns botãozinhos na camisa. Aqui eu usei uns botãozinho bem pequenininho. Vou colocar a gravatinha dele. Vou colocar um botãozinho também ali na gravatinha no meio. Aqui eu vou colocar uns botõezinhos maiores. E agora nós vamos fazer a maquiagem dele. Aqui nas orelhas também. Passar aqui no meio. Então, aqui está pronto esse coelho. Eu já coloquei o vestido na coelha. Ó, já fiz, né, todos os detalhes, porque é tudo igual, né? Só muda mesmo colocar o vestidinho. Aqui o coelhinho que eu fiz, ó, atrás eu coloquei uns botãozinhos também, fiz o lacinho. Aqui, a calçolinha dela também é igual a dele, eu coloquei uns lacinhos aqui embaixo, ó. No joelhinho aqui, né, na perninha. E fica tudo igual. E aqui o coelhinho, né, eu coloquei os olhinhos, duas miçanguinhas pequenininhas, bordei o narizinho, pode também fazer só com a caneta, e coloquei um lacinho na orelhinha, e aí eu vou colar aqui dentro do bolsinho dela. Bolsinho dela eu até coloquei um pouquinho de plumante, ó, um pouquinho só para ele não ficar tão lá embaixo, ó, ficou assim, ó. Um pouquinho de cola aqui no bolsinho, para que ele fique firme. E ficou pronto. E aqui estão os nossos coelhinhos prontinhos. Olha só como eles ficaram. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, deixe lá nos comentários. E até a próxima aula. Um abraço!